Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está acompanhando a série A Bíblia Foi Escrita para Você. Você pode me acompanhar no Instagram pelo CN Diário Espiritual, @CN Diário Espiritual. E no YouTube, @Diário Espiritual Canção Nova. Neste mês de setembro, como todos os anos, a CNBB indica um livro para nós estudarmos. E nesse mês, neste ano, a Carta aos Efésios. Por isso, a nossa série A Bíblia Foi Escrita para Você vem com o tema Filhos da Luz. Você pode acompanhar pelo sistema Canção Nova de comunicação no melhor horário para você. Vamos rezar entregando nossa vida a Deus, colocando o nosso entendimento, o nosso coração à disposição de Deus para podermos ouvir e acolher no coração a sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abra sua Bíblia. Vamos na Carta aos Efésios. Carta aos Efésios, para quem tem ainda alguma dificuldade de acessar a Bíblia, está no Novo Testamento, tá bom? Então você vai pegar a sua Bíblia assim de frente e vai acessar ali quase o final dela, tá bom? E aí você vai procurando, está escrito Efésios ou do ladinho assim, um EF. Aí você procura no capítulo 3, que é um número grande que aparece, e a partir do versículo 1 até o versículo 13. Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus por causa de vós, vindos do paganismo. Suponho que ouvistes falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós. De fato, foi por revelação que tive conhecimento do mistério, como acima o expus em poucas palavras. Lendo-me, podeis perceber o entendimento que tenho do mistério de Cristo. Mistério que não foi manifestado nas gerações passadas. Só ultimamente ele foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eis o mistério. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa no Cristo Jesus por meio do Evangelho. Desse Evangelho eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu segundo a força de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo e mostrar claramente a todos como se realiza o seu plano escondido desde toda a eternidade em Deus que criou tudo. Assim, doravante, os principados e as potestades celestes conhecem por meio da Igreja a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o projeto eterno que Ele executou no Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo, pela fé que temos nele, conseguimos plena liberdade de nos aproximar confiantemente de Deus. Por isso eu vos peço que não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós, é a vossa glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo está aqui deixando muito claro qual é o objetivo de Deus no mundo para a salvação das pessoas. Quando Paulo fala aqui na carta aos Efésios, em todas as suas cartas, todos os seus escritos,
os gentios, os pagãos, né? Os gregos. Está falando da gente. Por quê? Porque o entendimento que se tinha na fé judaica e até os apóstolos, quando conheceram Jesus, e foi a partir do conhecimento de Jesus que as mentes foram se abrindo, o conhecimento que se tinha era de que quem seria salvo? Somente o povo que Deus escolheu. Os judeus. Porque todos os outros que criam em outros deuses não teriam salvação. E isso é fato. Não deixou de ser verdade hoje. Salvação, vida eterna, só tem um caminho. Jesus Cristo. Nossa, mas você está dizendo que quem não crê em Jesus Cristo não pode se salvar? É exatamente isso que eu estou dizendo. Porque Jesus disse. Porque Ele veio e se revelou. E nós cremos por quê? Porque existe uma prova irrefutável e que a igreja é testemunha, e todos os santos antes de nós e os cristãos de hoje podem testemunhar que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado. Então essa é a nossa garantia, mesmo a tamanha distância dos acontecimentos que nós estamos lendo aqui. E nós herdamos isso pela fé, exatamente como esses pagãos de Éfeso que estão ouvindo Paulo falar. E essa era a grande novidade. E por causa dessa grande novidade, Paulo é muito perseguido. Quem já teve a oportunidade de ler o livro dos Atos dos Apóstolos, ou esteve atento às missas quando foram lidas, viu o quanto Paulo se tornou perseguido pelos judeus que não acreditavam na mensagem do Evangelho, porque Paulo, de cidade em cidade que ele ia, antes de falar aos pagãos, que Jesus o enviou aos pagãos, iria na sinagoga falar com os judeus. Sempre. E lá ele tentava convencer os judeus, seus irmãos na fé. Na carta aos Romanos ele chega a dizer assim, eu preferia ser anátema para ver os israelitas salvos, porque eles não acreditaram. A eles pertence tudo, as promessas, os patriarcas, a herança, a lei, até o Cristo nasceu, mas eles não acreditaram. Paulo sofre com isso. E por que esse sofrimento? Porque ele vê que eles não tiveram a capacidade de acreditar no Cristo. E mesmo diante da evidência da conversão dos pagãos à fé, eles queriam, aqueles que eram cristãos convertidos do judaísmo, a partir do judaísmo, queriam que os cristãos que vinham do paganismo fossem circuncidados. Deu até um concílio, isso, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Mas tudo isso para dizer o quê? A grande novidade é essa, para mim e para você. Você dificilmente, eu acredito, dificilmente veio de uma família judaica. Então, se você não era judeu de sangue, você vem do paganismo. E qual é a novidade? A novidade é que quando Deus fez uma aliança com Abraão lá atrás, ele disse, eu nunca vou romper essa aliança, e nunca rompeu. Veio Jesus e estabeleceu uma nova e eterna aliança. E até então, todos acreditavam, quem estivesse na herança de Israel é esse que vai ser salvo. E Jesus falou assim, eu quero o mundo todo salvo. Eu quero todo mundo. Então, você e eu somos alvo dessa salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que Paulo veio anunciar para os Efésios. E está preso por causa disso. E ele no final dá uma ordem, olha, não sofra por causa de mim não. Celebrem. Olha, é a vossa glória. É a vossa glória. E qual é a mensagem? Paulo vai dizer aqui no versículo 6. Eis o mistério. Que mistério que ficou escondido? Paulo dá a entender a cada um de nós que nem no céu se tinha esse conhecimento. Uma novidade completa que Deus quis implantar no mundo por sua igreja e através de Paulo. Eis o mistério. Os pagãos são admitidos à mesma herança. A mesma herança. São membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa. Ou seja, tudo o que o judeu foi prometido ao judeu é também prometido àquele que não era judeu, mas se converteu a nosso Senhor Jesus Cristo, foi batizado, creu em nosso Senhor e recebe a mesma herança. Em outra carta, Paulo ainda vai mais além.
que nós somos co-herdeiros de Cristo. Claro, aqui quando ele fala que somos do mesmo corpo, que corpo é esse? É o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta-se parte desse corpo. Sinta-se igreja. Assuma seu lugar na igreja. Ah, mas eu não me dou bem com fulano, com Beltrano. Isso é super normal. Ou você nunca leu que os apóstolos tinham lá suas diferenças? Isso não impediu Jesus de continuar com eles. Mesmo sabendo que Judas tinha aquela tendência ruim, ele acreditou até o fim. Jesus não vai jogar você fora. Não vai mandar você embora porque você tem um temperamento difícil, por causa de uma situação ou de outra. Você, batizado, é membro do corpo de Cristo. Nós somos na mesma família. Estava distante da igreja? Tá, então hoje é o seu dia de voltar. Porque é aqui que Deus quer você. Eu quero pedir que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito Santo e realize essa obra de unidade em cada um de nós. Que por meio da igreja, aqui no versículo 10 ele diz, assim doravante, os principados e as potestades celestes conhecem por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus, que ela seja derramada sobre a sua casa, sobre você, sobre a sua família. A multiforme sabedoria e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por Ele nós somos herdeiros, herdeiros do céu, membros do mesmo corpo de Cristo, membros da igreja. Eu sei que dói, eu sei que não é fácil enfrentar problemas e dificuldades, mas esse é o nosso caminho, esse é o nosso lugar, essa é a nossa esperança. E é na igreja e através da igreja que está a nossa salvação. Então alegre-se. Não é tempo de se entristecer, mesmo se você teve a diferença com alguém, talvez até com um padre lá da sua paróquia. É hora de resolver isso no perdão, na caridade. Porque o lugar onde Deus quer você é na igreja. Ele deixou o seu povo num cantinho, não como desprezados, para ir, através da igreja, resgatar todo mundo que precisava dele para ser salvo. Quem ouvir a mensagem, quem crer, quem assumir a luz de Deus na sua vida, será salvo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.